la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. What kind of democracy is that? What kind of freedom is that? Isto é a doutrina liberal. É a doutrina que o mercado e a democracia vão juntos, são inseparáveis. Isto é uma praga. Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Saudações, pessoas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. O meu nome é Felipe Abal e, bom, nessa semana eu estou na mesma condição de vocês, eu vou estar como ouvinte desse episódio maravilhoso que o Gabriel Divan gravou sozinho com o Tanguy Bagdadi, porque eu não pude estar presente por motivos de capitalismo. Mas bem, né? Gabriel fez um grande serviço, como sempre. Tanguy, já peço 1000 desculpas por eu não ter podido participar. Queria muito mesmo estar aí conversando contigo, mas não deu. Então, assim, 1000 perdões, meu amigo. E enquanto isso, Gabriel Divan não está aqui na abertura nem no encerramento, então isso eu vou fazer sozinho. Rapidamente, pessoal, aquele lembretezinho para você, se você gosta do Vira Casaca, se você curte isso que a gente faz, por favor, dá uma força pra gente. Seja compartilhando, indica para alguém, a gente precisa de mais gente ouvindo, né? A gente precisa que o nosso conteúdo esteja circulando. E claro, se você puder, contribua com a gente financeiramente. Você pode entrar lá no apoia.se/viracasacas, você pode ir lá na Aurelo CC, ou você pode agora mesmo, olha só, tu tá com o celular na mão, que eu sei, pega o celular, entra no seu banco e manda um pix recorrente pra gente em viracasacaspodcast@gmail.com, que é o mesmo e-mail que se você quiser pedir um salve, se você quiser mandar uma notícia, se você quiser mandar um oi, né, você pode utilizar. Então assim, colabore com a gente se você puder. R$5 por mês já fazem muita diferença pra gente e a gente agradece de coração todos os nossos apoiadores e apoiadoras, são vocês que fazem com que tudo isso aqui seja possível. Então, sem mais delongas, vão ali comigo ouvir esse episódio? Bora lá! Estamos aí com o Vira Casacas, estamos porque tô eu e ele não é Felipe Abal, atenção. Felipe Abal tirou férias, o gerente enlouqueceu, Felipe Abal está em paradeiro não sabido, classified. Mas enquanto isso, alguém tem que ficar aqui para receber as visitas, né? Mas ele não é tão visita assim, ele já é de casa, ele sabe até onde é que está a chave, atrás de qual vaso está a chave. Tanguy, o Bagdadi. E aí, como é que tá, meu querido? Tudo bem, Gabriel Divan? Cara, eu vim aqui, eu já não sou visita mesmo, né? Que Felipe Abal não tá, cara. Vim visitar a casa aqui e o dono da casa não tá. Então, eu já tirei o sapato aqui, espero que você não se importe, sentei no sofá e tô com o pé esticado em cima do braço do sofá. Não, e é isso, e pediu o biscoitinho e pediu pra mãe se pode ligar o videogame, né? E o amigo não voltou ainda, né? Não voltou do judô, né? E aí assim nós estamos aqui. Mas enfim, o senhor é de casa, mais do que de casa aqui. Estamos falando com uma sumidade. Senhoras e senhores, o homem que pode torcer para 3 times na Copa, com Perfeito. Legitimidade. Com legitimidade, hein? Carteirado o nome falar. disso. Exato. Não, o nome disso aí é o privilégio, né? E aí ele vai do norte global pro sul global, né? Pro outro hemisfério, é uma coisa de louco. Tanguy Bagdadi, eventualmente alguém tem mau gosto, alguém não conhece o Petit Jornal, alguém não conhece os cursos que o senhor ministra, alguém não te ouviu no Vira Casacas, o que é tão ruim quanto as outras 2 opções. Então, por favor, passa aquele recado. É desnecessário até falar, né? Porque já é de casa, o cara já tá ali, já pediu o 2º copo de limonada, mas enfim, né? Vai que algum desavisado aí precise conhecer o lado bom da internet. Gabriel Divan, prazer estar aqui de novo, cara. Meu nome é Tanguy Bagdadi, eu sou formado em Relações Internacionais, sou professor de Relações Internacionais. E eu tenho o meu podcast, né? Assim, eu tenho a carteirinha de podcaster, né? Eu tô aqui, entrei, passei na catraca ali direto, né? O segurança já me conhece, porque eu tenho a carteirinha de podcaster. Aliás, um podcast quase tão antigo, mais ou menos parecido com Vira Casacas, né? A gente acabou de completar 10 anos lá no Petit Jornal. Vira Casacas tá por aí também, tá não chegando, um tá chegando. Antes, um pouquinho depois tá chegando, então...
10 anos já de podcast e, como eu disse, sou professor de Relações Internacionais, tenho participação em imprensa, né? Tanto imprensa quanto Cazé TV, tenho feito algumas participações aí na Cazé TV durante a Copa do Mundo, e tenho lá no Petit Jornal, via Petit Jornal, eu tenho o Petit Cursos, né? Que são aulas, né? Que são sempre dadas em dupla, eu e o Daniel Souza, que é quem faz o Petit Jornal junto comigo, e a gente aproveita... Daniel Souza com S. Com S, se alguém ficar em dúvida, exatamente. E aí, se alguém quiser saber um pouco mais sobre temas internacionais, quiser contextualização, quiser ver mapinha, quiser um debate sobre o assunto, a gente está lá, inclusive, com um curso sobre Copa do Mundo, né? A gente está falando exatamente sobre os aspectos políticos e econômicos da Copa do Mundo, tem sido bem legal fazer isso por lá. Maravilha. E explica, entre outras coisas, para os novatos aí, né, para os neófitos, por que tu é o homem de 3 seleções? E com legitimidade, dou carteirada, tá? Eu sou o homem de 3 seleções porque meu pai nasceu na Argélia, então meu Bagdadi, do sobrenome aí, se eu fosse ao pé da letra, seria um Bardari, né? Porque meu pai é nascido na Argélia. Deixando claro, o pessoal estuda a história da Argélia e tal, fala assim, mas seu pai era um pied-noir. Não. Pied-noir eram os franceses colonos, né? Não. Meu pai é de uma família, quer dizer, minha família é argelina mesmo, né? Então são berberes, né? Argelinos. E meu pai, durante a Guerra de Independência, foi para a França. Minha mãe é brasileiríssima, do Rio de Janeiro, família paraibana, né? Do Rio de Janeiro, e eu nasci na França. Então, eu me sinto absolutamente à vontade para torcer pelo Brasil, porque eu fui criado aqui, eu sou brasileiro, falo com sotaque carioca, tem que me respeitar também. Meu pai é argelino, então eu tenho um pé no continente africano, no norte da África, inegável também, tá no sobrenome, tá na minha cara, não tem como negar. E a França, cara, é uma relação conflituosa, porque eu nunca tinha torcido pela França, assim, eu nunca fui um torcedor da França. Só que desde que a França começou a ter uma cara mais parecida com a minha, eu comecei a me interessar mais pela seleção francesa. Eu me acostumei, na minha infância, início da adolescência, a ver uma França branca, né? Uma França muito branca, né? Aquela França muito tradicional. Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin, exatamente. Tinha sempre uns Dupont da vida, né? E tal. E aquela seleção de 98, que quase me fez apanhar na escola, era uma seleção que já era diferente, né? Você já tem o Zidane, né? O Zidane, assim, a história do Zidane é parecida com a minha. Eu não jogo tanto futebol, assim, não fico muito longe. Tem um pouco menos de domínio, mas tá por ali, né? Um pouco menos, assim. Vamos arredondar aí que não é tão diferente assim, mas também não chega a ser a mesma coisa. Não tive mesmo sucesso esportivo, mas o pai dele também é argelino e ele também nasceu na França. Benzema, a mesma coisa. Aliás, o Mbappé, né? Mbappé, a mãe dele é franco-argelina também, ele também nasceu na França, então eu passei a ter uma identificação maior com a França por conta disso. Então eu torço primeiro pelo Brasil e tudo, mas a França ganhando eu fico feliz também. Olha aí, estamos falando com um homem que tem o molho do Sul Global, mas não pega fila. Essa é o resumo da ópera, cara, é só vantagens aqui, é só vantagens. E olha, a nossa conversa de hoje, para você que eventualmente não gosta de futebol, não precise ficar nervoso, nós não vamos discutir tática aqui, pelo menos não muito, nós não vamos ficar falando aqui dos números, nós vamos fazer comparações em relação a se o Ney bate o pênalti ou não. Também pode, mas não vamos aqui porque não é o tema principal. E se você gosta de futebol, então fique à vontade, porque certamente isso aqui é um programa que te interessa também. Nós convidamos o Tanguy aqui para falar de um assunto que vai misturar essas paixões dele com essas coisas que ele entende muito bem, obrigado. E nós vamos construir alguma coisa aqui, porque Tanguy, meu amigo, essa é uma Copa onde talvez mais do que nunca a gente está vendo aquela mistura de questão política, e em vários sentidos a gente sabe que o esporte não se separa, o futebol muito menos, é o esporte mais, no bom sentido da palavra, globalizado de todos. Mas a gente tem aqui uma Copa onde cada vez mais estão aflorando aquelas questões que dizem respeito às identidades nacionais, diz respeito inclusive a identidades nacionais construídas, né, que é uma coisa muito interessante. É um fenômeno, aliás, que, assim como o fenômeno do meme, o Brasil ele é um grande polo exportador de paixões nacionais e identificações construídas. Como é que alguém, né, a gente já adiantou aí, né, tem os cursos, inclusive, que evocam, né, essa questão do link com a Copa do Mundo, com o futebol.
Mas como é que alguém que está interessado e que trabalha com isso e fala a respeito disso profissionalmente vê esse fenômeno? Porque é uma coisa interessante. Ela tem picos sazonais, essa mania, né? Eu diria que Copa e Olimpíada também aflora muito isso, mas a Copa do Mundo ela traz essa paixão de uma maneira arrebatadora, né? As pessoas elas matam e morrem, né? Num sentido figurado, pelo menos por enquanto, né? Na maioria dos casos, mas elas matam e morrem por umas coisas que acontecem assim, uma espécie de amor fulminante que aparece e de uma hora para outra todo mundo ama um goleiro de 40 anos e de uma hora para outra todo mundo quer esganar um sujeito e de uma hora para outra outro virou o herói e o vilão e as coisas estão muito acirradas assim, né? Eu costumo dizer que, sim, a gente não pode evitar de misturar política, porque política está naturalmente misturada com um monte de coisa. Agora, tem pessoas que elas vão para um lado assim notável, né, no sentido de literalidade da coisa. Pois é. Essa Copa ela tem sido muito especial, assim, porque assim, eu não sou um alienado de achar que a FIFA aumentou o número de seleções de 32 para 48 pelo sucesso esportivo. É claro que tem uma série de questões aí, a FIFA ela tem um projeto de expansão global, que tem sido, aliás, muito exitoso, né? Assim, o mundo todo, né, assiste o esporte, né? Tudo quanto é lugar e tudo. Vamos lembrar que até algum tempo atrás a Copa tinha 16 seleções, passou para 24, depois passa para 32, agora passa para 48. Claro que com isso é mais dinheiro que rola. Agora, que resultado legal que gera, né? Assim, eu fiquei fascinado. Aliás, eu fui um defensor há muito tempo da Copa de 48 seleções. Desde que saiu, muita gente falou assim, não, mas os jogos vão ser horrorosos, vai ter um monte de goleada, vai ser um amasso e tal. E teve, né? A Alemanha meteu 7-1 em Curaçao. Mas tirando isso, a gente teve histórias incríveis, né? Assim, Curaçao em si, Cabo Verde, né? A gente viu algumas seleções que a gente não dava nada por elas, né? Que ninguém dava nada por elas. E que no fim das contas a gente consegue conhecer um pouco mais sobre elas, né? Esse é uma outra dimensão também da Copa do Mundo que é muito interessante. Aqui tirando quem se interessa já pelo assunto, né? Enfim, eu me interessaria por Cabo Verde de qualquer maneira. Eu me interessaria por saber o que é Curaçao de qualquer forma. Mas eu acho que quando a gente pensa nas pessoas que normalmente não se interessariam, ver essas seleções em campo é muito legal. E a gente acaba criando identificações, né? É inevitável, né? A história de Curaçao, a história de Cabo Verde, a da República Democrática do Congo. Cara, a República Democrática do Congo estreou nessa Copa do Mundo agora, empatando com Portugal do Cristiano Ronaldo. Era um daqueles jogos que era meio favas contadas. Cara, vai tomar uma porrada. O normal é tomar uma porrada e se é aquele negócio assim, esse foi o jogo fácil de Portugal na primeira fase. E os caras vão lá e empatam, né? Sai ganhando, aliás, né? Começa ganhando ali por 1-1. Então, na Copa do Mundo, Divan, tentando responder sua pergunta aqui de forma um pouco mais objetiva, eu acho que a pessoa tem que ter liberdade para torcer para quem ela quiser, sabe? Porque você tem muitos motivos para torcer por uma seleção ou por outra. Você pode torcer para ela porque ela é o azarão. Você pode torcer para ela porque você quer se emocionar com ela. Você quer torcer para ela porque você se identificou. Isso não inclui torcer para a Argentina, né? Torcer para a Argentina realmente aí tá absolutamente impedido, né? O juiz levanta a bandeirinha na mesma hora. Mas tirando isso, né? As outras 47 seleções, amigo, fica à vontade, você torce aí o quanto você quiser, porque há motivos de sobra para você torcer, se identificar, conhecer. Eu sou a favor, em termos futebolísticos, né? De Copa do Mundo, do amor livre. Você vê aí para quem que você quer torcer e vai em frente. Olha, essa coisa de impedir algo contra a Argentina está acontecendo mais do que deveria, hein? Nos últimos tempos aí, né? A gente tem que inclusive prestar atenção nesse fenômeno aí. Mas, cara, eu concordo e eu acho interessante essa questão porque a mistura e o discurso desde a política, eu acho que em até certo ponto ele é saudável, ele é muito melhor do que um discurso despolitizado de mentira, ou inconsciente quanto à politização que existe de uma maneira ou de outra. Mas existe um tipo de politização que me incomoda um pouco, e eu vou assinar embaixo do que tu falou, né? Essa questão do amor livre é muito importante, dado o fato de que esses dias eu chamei o fenômeno, eu batizei esse fenômeno, né, nas redes sociais aí de o bad banismo cultural, né? Porque
as pessoas elas começam a fazer julgamentos, e assim, uma coisa é você olhar, por exemplo, aquele histórico Egito contra Argentina, que tivemos aí na outra semana, e você morrer de amores, né, torcendo pelo Egito e torcer tanto pelo azarão quanto por um time que você simpatiza mais ou contra um time que você simpatiza menos, torcer pelo Salah, torcer pelo Zico, cara, os caras têm o Zico, que é isso, cara? Zico. E aí? E tudo bem, agora, existe uma coisa que ela vai para um lado meio complicado, porque eu acho estranho quando essa politização das coisas, e veja bem, existe política em muita coisa. Existe política naquele cara que vai lá imitar o Patrice Lumumba, né, na torcida do Congo. Assim como existe política em você se emocionar com Curaçao, e aí o cara pensa, olha esse treinador aí, ele vem lá daquela coisa da colonização holandesa no Caribe, não sei o quê. Cara, o Dick Advocaat chorando depois de um jogo, né? Um cara com uma vida inteira dedicada ao esporte, que foi trabalhar naquela seleção, e aí não é uma coisa de lá vem o holandês ensinar os caras que não, ele vem participar. É tanta história que eu acho que às vezes as pessoas elas fincam umas bandeiras completamente literais, assim, e eu já tomei muita porrada por causa disso, porque eu falo assim, a questão não é tudo política nesse teu sentido aí. E aí as pessoas acham que eu estou dizendo que não é tudo política. Elas me comparam com um sapatênis, né, que faz comentários aí ou coisa parecida. Não, tem política em tudo. Agora, existe política em muita coisa, cara. Existe política em muito gesto, existe política em muito lugar. E aí as pessoas, elas abrem a internet e começam assim, ó. Bom, vamos ver o IDH de qual país aqui, quem é menor, para quem eu vou torcer. Ah, mas o treinador do tal país, ele fez não sei o que em 1992. Ah, já o outro já teve uma bronca lá de um BO de não sei o que. Já esse outro teve aquela crise lá onde teve exportação. Cara, você perde a magia da coisa, né? Você perde essas histórias que são legais em Copa do Mundo, que é outra coisa que eu gosto de falar também, que surgem os gênios sazonais, né? Dos quais o maior de todos que eu vi na minha vida foi Jorge Hagi, né? Pela Romênia, em 94, o maior jogador do mundo por 12 dias, sim, o maior jogador de todos os tempos por 12 dias. Essas histórias que surgem, essas coisas que brilham do maior ponto, essas simpatias que nascem, tem pessoas que elas trazem essa política num sentido literal e elas tentam matar. E isso aí é inclusive antipolítico, né? Porque, cara, paixão, amor, né, alegria, isso aí também faz parte desse caldeirão da política, também move muito desejo, também move muito o que a gente quer ver em termos de mundo, né? Pois é, não, é porque assim, eu acho legítimo se o cara falar assim, eu só torço, porque começou a virar uma brincadeira, né, que eu meio que concordo com isso, né, assim, que qual é a escala de torcida do brasileiro? A escala de torcida do torcedor brasileiro primeiro torce pelo Brasil, beleza, depois vai torcer sempre por latino-americanos, excluindo a Argentina, depois vai torcer por todos os africanos, e depois vê. Aí depois vê aí pra quem que você vai torcer, como é que vai ser a sua escala de torcida e tal. E eu acho 100% legítimo, e quando eu fui pensar, é mais ou menos o que eu aplico também. Eu torço pela França, tenho meus motivos pra torcer pela França, mas normalmente eu vou torcer para países latino-americanos e para países africanos. Agora, a gente teve, por exemplo, aquele Bélgica e Senegal. Bélgica e Senegal tava 2-0 pro Senegal, tava feliz da vida. Eu tive no Senegal ano passado, um país, porra, incrível. Eu tava torcendo muito pelo Senegal. Eu queria muito o Senegal passar. O Senegal abriu 2-0. Tá? E aí, no final do jogo, a Bélgica foi lá e empatou. É um time mais maduro, né? Enfim, e foi lá, conseguiu empatar, foi pra prorrogação. E na prorrogação, os belgas viraram, né? E o Senegal foi eliminado. Pô, uma tristeza, assim. Eu acho triste. Assim, eu queria que o Senegal tivesse vencido. Mas aí aparece um camarada no Twitter, no X, para fazer a seguinte postagem. Estava assistindo o jogo e percebi que os narradores abriram um sorriso no momento em que a Bélgica fez o seu terceiro gol, o que demonstra que eles não sabem nada sobre a história, não sabem o que os belgas já fizeram, não conhecem a história sofrida do Senegal. Cara, na hora que a Bélgica fez um gol, eu me senti vendo um momento histórico. Caramba, é uma baita de uma virada, é uma super história. Não desonra em nada o que o Senegal fez uma baita Copa, quase eliminou a Bélgica, é uma seleção mais tradicional, enfim, tem jogadores mais experientes, que jogam em ligas melhores e tal, mas chega num ponto no qual você meio que esteriliza o futebol, né? O futebol, ele se torna um negócio meio que, cara, se não ganhar, o mais pobre vai ser horrível. E aí você vai ver, os times que vão avançar vão ser sempre países com futebol mais tradicional.
É claro que vão ser, por N motivos. E aí, o meu recado, Divan, é até anterior. Se for encher o saco dessa maneira, é obrigatório parar de acompanhar o futebol. O futebol é um fruto do imperialismo britânico. Você que está me ouvindo só gosta do futebol porque os britânicos espalharam suas forças, suas garras, seus tentáculos pelo mundo inteiro. Em qualquer lugar do planeta Terra tinha um operário, um empresário, uma fábrica, um grupo de ferroviários, um grupo de estivadores britânicos. Em qualquer lugar do mundo, esses caras levavam bola de couro, um livrinho de regras, jogavam bola, o mundo inteiro se encantou. Então, se for para chegar nesse nível de purismo, Divan, eu espero que as pessoas encontrem um outro esporte. Porque o futebol tem o nome futebol. Você fala palavras inglesas profundamente imperialistas desde o início. Se a gente for considerar que não tem possibilidade de uma ressignificação da coisa, perde completamente o sentido. E aí, meu amigo, você vê aí qual esporte que você vai torcer e tal, e que certamente, qualquer que seja ele, vai dar para destruir o seu prazer também. Eu acho isso um baita do estraga-prazeres, né? Porque é um fenômeno global, um fenômeno que leva uma série de países ao holofote, que tem, cara, você tem o Irã jogando. Pô, durante uma Copa do Mundo nos Estados Unidos, o Irã tá lá jogando. Isso é lindíssimo, isso é só o futebol que é capaz de fazer. Então eu fico meio de saco cheio, assim, sabe, desse reme-reme de, meu Deus, você não pode ficar feliz, é o controle da felicidade alheia. Isso me irrita um pouco quando a gente fala sobre o Copa do Mundo. Eu vou te dizer assim, ó, esses dias eu falei sobre isso, porque eu tenho alguns exemplos pessoais, exemplos meus, tá? Eu amo a seleção da França. Eu adoro a camiseta, eu adoro, né, tudo. Eu gosto. É uma simpatia que bateu, né, quando eu era pequeno. Ao contrário, né, de ti, que tinha um ranço com a França, tinha uma cisma, né, que acabou, de certa maneira, reunindo por outro modo, eu sempre achei legal a França. E aí alguém vai dizer assim, você acha legal agora, né, você tem esses caras, esses imigrantes, e o Mbappé, que é um gênio do futebol. Não, eu acho legal também por causa disso. Isso torna melhor ainda a coisa. Mas eu não sei, eu gosto de alguns jogadores, eu brinquei ali sobre o Papin, né? Pô, me lembro de vários desses caras, e a camiseta eu acho bonita, eu acho legal, assim, não sei, eu gosto. E aí a pessoa acha que eu sou obrigado a torcer pela França porque o Mbappé é um cara muito massa. Não, o Mbappé ser um cara muito massa, isso aí dá um plus. Mas as coisas não são assim. A gente não domina os nossos desejos dessa maneira, né? Do tipo, olha, não simpatizarei com a França. É que nem olhar lá pra outra lá e dizer assim, ó, não, aquela moça não é atraente. Amigo, você pode dizer que não quer nada com ela, talvez. Agora, você vai virar a cara e vai dizer, não é, né? Uma coisa que é evidente. Então, é um negócio que é muito louco. Por quê? Porque, por exemplo, eu tenho uma predileção especial por torcer contra a Bélgica. Aí, de novo, alguém vai dizer assim, claro, né? Um dos países colonialistas mais carniceiros que já se viu na vida. Não, isso também. Eu tenho um prazer de torcer contra a Bélgica porque eu tenho uma raiva desse papo da geração aí, que nunca chegou a lugar nenhum, né? Que é uma geração, prometia os maiores jogadores da história e é sempre uma onda em cima lá e, no fim, entregam muito pouco. Então eu já não gosto desse tipo de lenda no futebol. Mas é claro, vai jogar a Bélgica com um país africano, obviamente eu vou suar sangue torcendo contra a Bélgica. Agora, nós vimos também na semana passada um fenômeno bastante curioso, né? As pessoas elas se obrigaram a torcer pela Bélgica. Apareceu meia dúzia de chato dizendo assim, não verei o jogo, não preciso ver esse futebol, já não me interessa mais. Tudo bem, você quer ser essa pessoa. Agora, eu prefiro sempre escolher alguém. Eu tenho interesse no jogo, eu quero vê-lo, eu quero escolher alguém. Eu torci para a Bélgica como um belga, como se eu fosse o Tintim comendo um chocolate amargo e tomando uma cerveja amarga idem. E aí você pode criar vários tipos de costuras, porque permite a costura que você quiser. 2 Copas atrás, o Romelu Lukaku, né, que é um dos principais jogadores, agora já está mais veterano, mas tanquinho é uma coisa engraçada, né? Tem uns veteranos que fazem gol, que jogam, né? Que correm. Rapaz, é um negócio impressionante, que joga, né? pelo time, né? Isso aparentemente acontece. É meio impressionante isso, né? Enfim. Mas olha só, o Lukaku, há 2 Copas atrás, ele deu uma declaração que ele disse assim, é muito difícil jogar aqui, porque quando a gente perde e quando eu erro, aí eu sou descendente de congoleses, né? Agora, quando a gente ganha, eu meto a bucha, aí eu sou belga. Então alguém poderia dizer, olha, dentro da seleção da Bélgica tem nuances, cara. E é uma coisa incrível, os caras querem separar um quadrado e pronto. Resultado, torcemos para a Bélgica e vimos inclusive os caras fazerem uma coisa ousadíssima, que é fazer comemoração debochando de Donald Trump.
debochando de Donald Trump. Então, veja bem, cara, é um negócio muito maluco contra uma seleção dos Estados Unidos que estava gerando simpatia em muita gente, porque, por mais que sejam os Estados Unidos, apareceram dessa vez jogando bem, com os caras bons, de verdade, com os caras que mostravam alguma coisa, não era só simplesmente uma questão forçada, não, tem jogador ali que o cara vê que se aproveita, deram um banho de bola no Paraguai no começo, que ninguém entendeu, todo mundo ficou, opa, vamos prestar atenção aqui. Então essas coisas vão mudando. Eu vou te dar outro rápido exemplo antes de passar a palavra. Espanha contra o Uruguai. Aí o cara imagina assim, ó, o sujeito é gaúcho, ele é gremista, ele está tomando um chimarrão de erva canárias, inclusive, erva lá do paisito orientale, e aí o cara torceu para quem, Tanguy Bagdadi? O cara torceu para a Espanha. Porque o cara queria que Cabo Verde se classificasse, porque o cara achou que era um momento muito mais legal para Cabo Verde do que para uma seleção do Uruguai completamente medíocre. Então eu fiquei lá, olé, vamos Espanha, Touradas de Madrid. E alguém deve ter dito assim, você vai perder a carteirinha da Montevidéu do Norte, né? Da Wannabe Montevidéu do Norte, que é Porto Alegre. Então, estamos conversados. Não, cara, as coisas acontecem de tal maneira que não tem esse controle, esse purismo. Isso aí é uma coisa que estraga tanto a experiência. E eu não estou pedindo para você vender alma pro diabo, cara. Eu só estou pedindo para que você preste atenção um pouco no jogo e, inclusive, politize, romantize o jogo sem esses dogmas aí, né? Esses dogmas deixam a coisa muito chata e uma coisa que não empolga ninguém. Assim, vamos voltar para a seleção francesa, tá? Tem gente que acha um absurdo torcer pela seleção francesa, porque a seleção francesa é imperialista, né? Quer dizer, a França é imperialista. A seleção francesa não tem nada com isso, tá? Você olha pro time titular da França, tem um jogador branco, que é o Rabiot, que nem é bom, tá? É o ponto fraco, inclusive, dessa seleção, é o tal do Rabiot. Tá? Você tira o Rabiot ali, você bota algum outro lugar ali, vai funcionar tão bem quanto. Os times, portanto, né? Na verdade, qualquer país, qualquer seleção, é uma obra em construção. Ele está sendo ressignificado o tempo todo. Se você pega essa seleção de jogadores franceses, apenas o corpo deles, e você apresenta para qualquer pessoa no passado, isso nunca seria a seleção francesa. E hoje é. O fato é esse. O fato é, quando você olha para aqueles jogadores ali, a cara da seleção francesa é essa. E aí quando tem uma frase como essa do Lukaku, que eu já vi vários jogadores falando isso, né? O próprio Mbappé falou sobre isso recentemente. Pô, quando eu perco um pênalti, eu sou estrangeiro, quando eu sou campeão da Copa do Mundo, eu sou o melhor dos franceses. Isso é apenas a política acontecendo diante dos nossos olhos o tempo todo. A França está sendo ressignificada. E tem gente que é da antiga ordem da França, tem gente que é da ordem antiga da Bélgica, tem gente que é mais conservador, que é mais tradicional, que não tem como você agradar. Você vai desagradar sempre. Você vai deixar esse cara feliz se você ganhar, porque você ergueu a bandeira da França no ponto mais alto do pódio. Mas se você perder, esse cara ele vai soltar tudo que ele acha de você, e ele acha isso de você de qualquer maneira. Não tem o que você possa fazer. Então, meu amigo, o fato de você colocar numa seleção francesa 10 jogadores negros em campo, e esses caras são franceses, todos eles são franceses, assim como eu também sou francês. Eu sou francês com sotaque carioca. Eu sou francês, meu passaporte é francês, eu nasci na França. É isso, não tem nada que me tire isso. É uma forma de você ressignificar o país. Então, esses purismos, eu acho que eles são demolidos pelo futebol, e tá aí mais um serviço que o futebol presta ao planeta Terra, né? O fato de você demolir ideias muito idealizadas do que é o jogador. Você olha para os britânicos lá, né, para a seleção britânica, não inglesa, tá lá, tem o Saka, tem o camisa 10 é o Bellingham. O camisa 10 não é um cara branco. Aí você tem o Harry Kane, que tem cara de inglês, jeito de inglês, anda igual inglês, o cara é inglês, só que ele sabe jogar futebol. E você tem o camisa 10, que é o Bellingham. E é isso, esses caras são ingleses. Então, o futebol ele também presta esse serviço à humanidade, né, que é demolir, né, descascar, que é evaporar aquela forma tradicional de nacionalidade, uma nacionalidade pura. A gente sabe onde é que levou o purismo das nações, né? Então, quando eu olho para uma seleção como essa, eu vejo um cara, o Lamine Yamal. O Lamine Yamal é muçulmano, cara. O Lamine Yamal vai ser, certamente, se já não é, né, um dos maiores jogadores da história da Espanha. A Espanha da Igreja Católica, de Aragão, da Inquisição, é isso, dos reis católicos e tal. O menino é muçulmano.
Pô, isso é lindíssimo. Cara, isso é lindo. Porque isso ressignifica, isso demole, isso erode a maneira pela qual a gente enxerga essa pureza das nações. Eu acho que isso é um serviço que o futebol presta à humanidade. Não, cara, e o Lamine fazer um gol e fazer com a mão um gesto que evoca o código de área lá do subúrbio de onde ele veio, que aliás é um subúrbio extremamente calcado nessa questão de imigração, principalmente imigração de Norte África, imigração muçulmana, é uma coisa que o cara fica pensando assim, é sério que você não reconhece um valor e não reconhece uma nuance aqui? A Espanha para você é a mesma Espanha, é um bloco maciço, quer dizer, então, Espanha e Portugal, quando jogaram na outra semana, eles estavam basicamente decidindo quem avançava na Copa e quem ficava com o Colônia de Sacramento no Uruguai com as missões jesuíticas, né? Aqui no noroeste do estado do Rio Grande do Sul. É isso mesmo. Cara, olha o que é a Espanha com essa galera, olha o que é a Bélgica. A Inglaterra é um caso bem interessante mesmo, porque nos últimos anos a gente está vendo que eles estão evoluindo, porque a Inglaterra é sempre aquela história, os inventores do futebol, tá? E aí, né, a gente sabe onde é que acaba esse negócio, né? Simplesmente morre na praia. O melhor time inglês dos últimos tempos é o desse ano, e é o time com mais gente com esse tipo de sobrenome. Eze, Saliba, né? Cara... O Bellingham, ele é o grande craque cerebral do time. O grande craque talvez seja o Harry Kane, né? É uma máquina de fazer gols. Agora, o Bellingham é o cara que é o futuro. É o futuro e ele é isso. Ele é um cara preto, assim como outros que são ainda mais escuros e têm sobrenomes africanos, assim como todas essas outras seleções vão ter essas misturas que vão gerar suas próprias narrativas. Assim como essas seleções, a França é um caso bem emblemático, né? Tu sabe mais do que eu. De uma questão de identificação ou não, que muitas vezes é questionada por uma extrema-direita, por um reacionarismo político. Bom, o cara que fala da Alemanha, eu já vi críticas à Alemanha nesse sentido, é muito turco, muito sírio. Rapaz, my brother, você acho que não andou por Berlim nos últimos tempos, você não foi a Munique de repente, né? Porque, assim, é muito turco e muito sírio, você tá esperando encontrar o quê? Aquela menina, né, com uma trancinha, né, servindo chopp, assim... Isso você vai encontrar em algum bar turístico ali, alguma coisa parecida. É muito turco e muito sírio, sim. Esses são os países, cara, e aí tem aquela coisa que é muito maluca, né, que é muito maluca. Eu me lembro que quando eu visitei a Alemanha, já faz um bom tempo, havia uma discussão aqui porque tinham eleito uma menina rainha da Oktoberfest, numa das Oktoberfest tradicionais aqui do estado, que é de Santa Cruz do Sul, e ela tinha o cabelo escuro. Ela não era nem uma menina negra, nem mulata, nem nada. Era uma menina branca, mas com cabelo preto. E aí os caras elegeram a rainha da Oktoberfest. E aí deu uma discussão. E eu tava na Alemanha naquele momento, e eu olhei pro lado, olhei pro outro, olhei pra frente, e eu fiquei assim, meu Deus, cara, de que Alemanha esses caras estão falando? Então, assim... As pessoas elas acabam revigorando um discurso que é altamente contrário à posição ideológica, inclusive, que elas querem defender, porque elas olham as coisas como se fossem blocos imutáveis. E, na verdade, a cara da Espanha hoje é a cara do Lamine. A cara da França eu não preciso nem dizer, né? A Bélgica o cara vai encontrar um sujeito ali, tipo De Bruyne, aquele e tudo mais, tal, mas, cara... Tu vai encontrar, pelo amor de Deus, muita coisa, então a gente precisa se ligar em termos de uma questão de olhar para o esporte, como tu falou, olhar de um jeito que pode ser libertador, olhar de um jeito que pode ser, inclusive, um contra-ataque. Quem é o craque pelo qual essa galera vibra no fim das contas, né? A gente não está falando mais daquela ideia unitária, aquela espécie de tentativa metanarrativa que mistura Estado-nação com uma questão de cultura, com uma questão étnica. Cara, pelo amor de Deus, meu, a gente precisa lidar com essas coisas. E outra, né? Eu vou insistir nesse ponto. Vamos combater a chatice, né, pessoal? Pelo amor de Deus, vamos combater a rabugice, cara. Porque às vezes o cara vai olhar para um jogo e vai dizer assim, eu tô gostando desse jogo aqui, tô gostando dessa seleção aqui. Ah, não pode. Mas, meu amigo, você não é egípcio, você não é sírio, você não é senegalesa, né? Você escolheu torcer, tem um outro amiguinho que escolheu naquele jogo torcer pro outro, sei lá, porque tem um jogador que gosta, porque tem um uniforme bonito, porque, sei lá, cara, sabe? É uma coisa que me deixa meio nervoso. E no Brasil, assim, particularmente, a gente tem, por exemplo, vou pegar um exemplo concreto aqui, já que você falou sobre a Alemanha. A gente tem determinadas cidades, que são ali Santa Catarina e tal, de colônia alemã, que idealizam uma Alemanha da década de 1890, né? Então, aquela Alemanha lá de trás e tal, como se a Alemanha real não tivesse mudado dramaticamente. Que bom que mudou.
Longe de ser perfeita, como aliás nenhum desses países é perfeito, cheio de atrito, cheio de porrada comendo, mas é importante notar que a porrada está comendo. Então não é uma coisa passiva, não é uma transformação que aconteceu sem resistência, é uma transformação que está acontecendo e a briga está acontecendo, como aliás a política ela é viva, essa briga nunca deixa acontecer. E o caso alemão, ele é mais caricato, mas ele chama atenção para a idealização que os brasileiros também têm com relação à França. As pessoas falam assim, a França já não é mais a mesma. Porque esse cara está idealizando uma França pré-guerra. Esse cara está idealizando uma França branca, cristã, conservadora, aquela França que é tranquila, aquela França da cultura, aquela França de artistas brancos, aquela França de uma certa uma arrogância toda francesa. E esse cara, quando ele vai para a França, ele se decepciona muitas vezes, porque ele vai ver, claro, os pontos turísticos, a Torre Eiffel, maravilhoso, uma cidade grandiosa e tal, mas ele vai andar na rua e fala assim, nossa, mas quanto migrante, Meu amigo, esses migrantes eles estão lá há muito tempo, esses caras são migrantes, são franceses já há 3, 4 gerações. E esses caras estão lá marcando posição. Então, isso é uma coisa que eu acho muito bonita na seleção francesa especificamente, que não tem ninguém ali agradecendo porque teve lugar na seleção francesa. Não tem ninguém. Não tem nenhum deles ali tá pedindo desculpa. Nenhum deles ali tá ocupando um espaço que não é deles. Aquele espaço é deles. Então eu tenho assistido muita entrevista do Mbappé, porque, porra, um cara sensacional em campo, assim, ele é um negócio inacreditável, mas fora de campo ele tem uma rapidez de raciocínio, de posicionamento que é muito impressionante também. E dá pra ver que o Mbappé não é aquele cara que pede desculpa, que abaixa a cabeça, que aceita, não, eu tô aqui, eu só quero contribuir. Não. Ele é o camisa 10 de uma seleção grande, ele ganhou a Copa do Mundo carregando a França nas costas com 19 anos. Não gosto do Mbappé, meu amigo, ele não tá pedindo pra você gostar dele, não. Ele não tá pedindo pra você gostar dele. Você gosta dele se você quiser, mas não é uma coisa de pedir licença. Assim como o Lamine Yamal vai ser o maior jogador da história da Espanha, Claro que, teve Xavi, Iniesta e tal. O Lamine Yamal, continuando na toada que tá, vai ser maior que esses caras e nunca vai deixar de ser um cara negro muçulmano. E é isso. Então, a transformação ela tá acontecendo diante dos nossos olhos e isso é importante que aqui no Brasil também a gente olhe e não idealize. Principalmente porque, eu acho muito curiosa essa discussão ser feita com relação às seleções europeias, porque há uma idealização com relação às seleções europeias, mas não há com relação ao Brasil. Ninguém fica questionando, fulano, será que ele é brasileiro mesmo? Nossa, mas ele é mais negro, ele é mais branco, ele é mais oriental, ele é mais isso, ele é mais baixo, ele é mais alto. Não existem brasileiros altos, será que ele é realmente brasileiro? Isso não acontece. E, aliás, só um último raciocínio com relação a essa minha fala aqui. Tem um país europeu que não passou por essa transformação de forma completa. Que continua, o Gabriel Divan, tendo jogadores com sobrenomes absolutamente nacionais. Aquela idealização que a gente conhece, Dona Itália, que não vai para a Copa do Mundo, que não evoluiu futebolisticamente. Não consegue jogar futebol mais. Tetracampeões do mundo, eles não conseguem passar da Bósnia e começam a chorar. Você viu a Bósnia jogando? Os caras choram. Você viu o jogo? A Bósnia é horrorosa. A Bósnia é horrorosa. Agora sim, imagina. Os caras passaram. Se você não tá ligado, meu amigo, minha amiga no futebol aí, eu vou explicar. O treinador da Itália, até pouco tempo, era Gennaro Gattuso, Perfeito. Um verdadeiro tosco, que, pelo visto, trouxe para os microfones e para o seu estilo de comando da equipe o mesmo estilo de falta total de finesse, para dizer o mínimo, que ele tinha dentro de campo. O cara começou a chorar. É a terceira Copa do Mundo que a Itália não se classifica. E eles vão nesse papo da mística, nesse papo da coisa. Não adianta nada, cara. Não adianta nada. Agora, tem um detalhe que eu acho engraçado também. As pessoas na internet, Tanguy, Bagdadi. Aliás, tu já reparou que tem um time, eu vou falar nas minhas dicas culturais umas coisas que tem a ver com o País Basco. Tu já reparou que aquele time, o Real Sociedade, ele tá com um patrocínio chamado Bagdadi Capital? Não posso comentar, tá? Por questões contratuais e tudo. Ah, bom. Me orientaram a não comentar. Tá certo. Claro, da família. Negócio de família, né? Enfim, complicado. Olha só.
Tem uma coisa que é muito louca, assim, ó, porque as pessoas na internet, elas ficam pedindo desculpa por um monte de coisa que não precisariam pedir, né? Tudo bem, eu acho que, por exemplo, existem desníveis que são bem evidentes e a gente tem que tomar cuidado com eles e a gente tem que expor eles, porque eles existem e em grande parte do problema que eles causam é porque eles não são expostos, né? A coisa, por exemplo, do masculinismo, a coisa do sexismo em relação homem-mulher, isso aí é gravíssimo, isso aí é periclitante. Agora, me desculpe, assim, ó, cara, mulher ficar cheia de receio pra falar da beleza masculina, pra dizer assim, olha, não é que eu queira objetificar, mas esse camisa 8 aí, pelo amor de Deus, mas vai fundo, mas fala mesmo, cara. Eu acho que existe uma questão aqui que é diferente, tá? Mas onde é que eu quero chegar? As pessoas, elas não precisam ir pisando tanto em ovos para certas coisas, até porque corre o risco delas fazerem exatamente o contrário. Elas idealizam ao contrário. Então esse papo da França aí, eu gosto porque são os imigrantes que estão mostrando para eles que, cara, esses caras são franceses, você não pode impedir que eles se reivindiquem enquanto franceses, porque como tu já falou, eles estão lá há 4 gerações, cara, essa história de ficar separando, assim, ó, aí tu cria o bom selvagem, o bom mocismo ao contrário, aí parece que todo mundo lá é o negão do filme Intocáveis, aquele, né? Todo mundo é aquilo. Não, cara, os caras são franceses, os caras defendem dessa seleção da França, eles sabem desses desníveis, eles sabem desses percalços, eles sabem dessas questões de gap de discurso, mas nem por isso eles são menos franceses e sentem orgulho de representar a França, porque a França, inclusive, tem essa cara. Então, tem gente que separa as coisas assim, ó, eu gosto do fulano, do ciclano, porque a questão dos imigrantes aqui, cara, esse cara tá lá defendendo uma bandeira, ele quer, inclusive, trabalhar para que essa bandeira tenha também a cara dele. Então, essa idealização ao contrário, esse o tempo todo, né, da pessoa andar assim, como se estivesse numa loja de cristais, desculpa por isso, desculpa por aquilo, não que eu queira dizer isso, não, chega, cara, vamos conversar um pouco assim, de uma maneira um pouco mais livre, e livre não significa cometer crimes, cara, livre significa, né, com sinceridade, com leveza, esse tipo de coisa, porque a gente também já tá cheio do saco de pessoas que acham que opinião é qualquer coisa e você pode falar o que bem entende. Não, agora, a margem do que você pode falar sem cometer crimes, eu vou deixar avisado aqui para quem não sabe, ela é grande também, tá? ela tem espaço também. E quando a gente pensa nisso, né, a gente também fica pensando, por isso que eu falei, né, que o Mbappé, essa geração francesa, tem essa coisa também de não ficar pedindo desculpa e tal, porque é uma coisa de também... os franceses, durante muito tempo... Tô falando da França aqui porque assim, o que eu mais conheço, assim, em termos de seleção europeia, enfim, é uma seleção muito tem estado muito em voga, né, ultimamente. Mas a gente tá falando sobre uma seleção que não tem a sensação de que tá ocupando o espaço do outro. Porque há uma expectativa de que esse cara, quando veste a seleção da França, ele tem que ter uma gratidão muito grande porque ele foi aceito. Nossa, a seleção francesa foi muito, muito bondosa, né? Meu amigo, você colocou a camisa 10 no Zidane. Você pegou a camisa 10 e você colocou num gênio que é o Zidane. E a seleção francesa tem tanto a agradecer ao Zidane quanto o Zidane tem a agradecer à seleção francesa. Então, essa ideia, né, do bom selvagem, né, é o cara que ele tem que chegar, ele tem que fazer o trabalho dele de forma extremamente ética, ele não pode ser marrento, ele não pode ser cheio de si, ele não pode ser cheio de confiança, ele tem que fazer o seu trabalho e ele tem que ser aquele cara que não faz barulho, aquele cara que não chama atenção. E aí, quando você tem um França e Paraguai, por exemplo, que teve nessa Copa do Mundo agora, a França ganhou de 1-0, um jogo suado e tal, e o Mbappé apanhou o jogo inteiro e ficou rindo. E aí chegou no final, o goleiro quis cumprimentar o Mbappé comemorou na cara dele e não cumprimentou. As pessoas, tá vendo aí? Faltou humildade pro Mbappé. Meu amigo, você queria o quê? Tinha que cumprimentar? Mas é por quê? Porque se fosse jogador branco ali, se fosse jogador francês tradicional, as pessoas iam falar assim, porque os franceses são assim mesmo. Os franceses, eles são assim, é o jeito deles, eles sempre foram assim. Mas é como o Mbappé, ele tinha que, né, o fair play tinha que ser seguido. Então, mais uma vez, eu quero voltar nisso, né? O futebol, ele tem essa possibilidade de colocar o Mbappé da vida numa posição de tamanha grandeza que só o futebol é capaz de fazer. O futebol é capaz de alçar esse cara a uma grandeza tamanha e de mostrar que esse cara ele tem sangue correndo na veia igual todos nós, e isso acontece com praticamente todas as seleções. Você pega a seleção dos Estados Unidos, a seleção dos Estados Unidos também,
historicamente era uma seleção também branca, uma seleção daquelas bem tradicionais americanas. E aí você tem um camarada lá, que é o goleador do time, que é o Balogun, né, que é um negro retinto. E tá lá, foi o homem a ponto de Donald Trump, que não sabia que era um cartão vermelho, pedir para anular o cartão vermelho dele. Que enfim, é uma das polêmicas, era de politização dessa Copa. Mas a capacidade de mudar a cara, né, a imagem que é projetada de um país, é uma das coisas que o futebol é capaz de fazer, e nada como a Copa do Mundo para fazer isso. Né? A Copa do Mundo ela é capaz de fazer isso acima de qualquer outro fenômeno global. Porque a Olimpíada. A Olimpíada não chega aos pés do que a Copa do Mundo é capaz, em termos de mobilização, de fazer por determinadas seleções de determinados países. E outra coisa, o futebol e a Copa poderiam, inclusive, abrir o leque, né, das pessoas no que diz respeito a o que elas consideram político e até mesmo, vamos falar sério, o que elas consideram, por exemplo, sul global. Porque na Copa o cara percebe que, né, puta que pariu, hein, cara. Presidenta Dilma, né, mais uma vez, em mais uma de suas frases que o pessoal fingiu que não entendeu, né, deu um recado certa vez e tem uma galera que debochou, né. Bom, não vou nem falar da China, né, construindo mais um edifício especializadamente estocar vento, né, na semana passada. Eu quero falar da outra frase, aquela norte global, tem gente que está no norte, mas é sul, tem gente que está no sul, mas é norte. Mas, pelo amor de Deus, isso é óbvio, isso é mais do que óbvio. E com o futebol o cara consegue ver isso claramente, só que a gente não pode pegar e dizer que há um norte e um sul caricatos / de estimação, porque as coisas não são tão fáceis assim. Todo mundo, né, se esgoelou torcendo pelo México, num jogão contra a Inglaterra, um jogo que, inclusive, não dá para tirar dos ingleses, né, a garra para com a vitória, assim como não dá para tirar da Argentina, né, a questão de até o último minuto estar lá para poder virar um jogo, que parecia completamente perdido. Todo mundo vibrando com o México, todo mundo vibrando com a torcida mexicana, todo mundo empolgado. Cara, o México é parte da América do Norte, tanto é que ele é uma das sedes da Copa, né? Ele é a verdadeira sede da Copa, na verdade. O México é a América do Norte, mas é sul global. Assim como qualquer fã de futebol sabe que a Itália pode ser tudo. Agora, Nápoles é nosso. Nápoles é sul global também. O time do Nápoles tinha que disputar a Libertadores. Então, veja bem. A gente tem essas questões aí que elas são repletas de uma série de curvas e uma série de possibilidades de abrir janelas e de ir para alguns lados, que tem muita gente que pega e diz assim, bom, eu vou ligar aqui a minha rede social, eu vou ligar o meu celular, o meu computador e agora eu vou causar aqui, né, toda uma série de pânicos em relação às coisas que eu vou passar a ditar no que diz respeito a um comportamento e uma etiqueta padrão de quem é de esquerda, rebelde e blá 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 e não sei o quê. Cara, lamento informar, mas não é só assim que a banda toca, não é só assim que funciona, e às vezes não funciona nada assim, a ponto de alguém pegar e dizer assim, você não devia estar torcendo para o Messi fazer esse gol porque não sei o quê. Cara, o pessoal está acompanhando o final da carreira de um dos maiores gênios da história desse esporte. Você quer realmente que esse cara faça um gol para empatar uma partida que estava perdida, que dê 2 cruzamentos, inclusive para mais um gol para selar uma partida e que ninguém simplesmente dê bola para isso, né? O cara com 39 anos faz 21 gols em Copas do Mundo. Porra, o Messi me cara, dificulta, o Messi dificulta a minha vida, viu? É aí que tá, cara. Eu não tô pedindo pra tu torcer pro Tagliafico, né? Nem pra tu achar legal o Depou, aquele um rapaz muito bonito, inclusive, né? Foi apelidado de Labubu do Messi, né? É o tipo de cara, é tipo um outro que tá na seleção porque é amigo do treinador no Brasil, né? Tem um que tá lá porque é amigo do Messi, tal. Agora, o cara olha um cara desse jogando, o cara vê a história sendo feita. Esses dias tinha aquele jogo, Croácia e Portugal. Alguém vai sair fora, Cristiano Ronaldo ou Modric. 2 gênios do esporte. Aí alguém vai dizer, não, esse Cristiano é esse aquilo, Modric nos eliminou, não sei o quê. E teve aquela vez que eles cantaram uma música que seria alusiva a uma questão do período fascista. Cara, é sério. Olha só, tem algumas questões aí, né? A primeira delas que eu queria chamar a atenção é a questão racial. A seleção mais branca dessa Copa provavelmente é a Argentina, que está no sul global. É um latino-americano aqui, não tem nenhum jogador negro na seleção. Quando você pega a seleção alemã, tem jogadores negros, não são poucos. Quando você olha para a seleção argentina, não tem. Talvez a uruguaia seja
assim, consigo lembrar de um ou dois, né, mestiços e tudo, mas certamente é uma seleção mais branca também do que qualquer seleção europeia, né? Então esse é um primeiro dado, né, um primeiro ponto. E quando a gente fala sobre esses jogos, assim, Cristiano Ronaldo, Modric, Messi, eu por uma questão de formação, eu não torço pela Argentina. Nunca torço pela Argentina. Mas o Messi é um fenômeno. Quando eu digo um fenômeno, assim, até diminuir um pouco a importância dele. O Messi é um negócio que me faz querer ver o jogo de qualquer maneira. Eu olho o Messi fazer o que ele faz e eu tenho prazer de ver o cara jogando. Eu torço pra Argentina perder sempre, mas quando eu vejo que foi o Messi, pelo menos foi o Messi. Pelo menos foi o Messi. Né? O Messi é um negócio que me dificulta, assim, de torcer contra e tal, porque, mais uma vez, como você falou perfeitamente, né, é a história sendo escrita, e a Copa do Mundo tem muito isso, né, as histórias que são escritas, que são muito bonitas, né, assim, então eu ouvi os mais velhos me enchendo o saco porque eu não vi o Pelé, porque na época do Pelé, porque na época do Garrincha, porque o Didi, porque o Beckenbauer, porque o Cruyff, eu não vi nenhum desses caras jogar, e eu já sei que eu vou ser esse mala. Eu já sei que o que eu tô vendo hoje vai ser o que eu vou falar daqui a 15 anos. Eu falo assim, você não viu o Messi, né? Messi, você viu ou não? Não, Messi não viu, né? Messi você não viu. Então você não sabe o que foi futebol, não. Você não sabe. Cristiano Ronaldo, sabe o que é Cristiano Ronaldo? Então você não sabe. Você não tem ideia do que era. Então a Copa do Mundo tem isso, né? Ela cria alguns ícones, né? E que moldam muito a imagem que a gente tem dos países. Esse é um ponto muito interessante também. Por isso que a Copa do Mundo ela é tão politizável, né? Porque o país ele vai utilizar aquilo ali como uma forma de projetar a sua imagem. Eu tive ano passado, Divan, em Madagascar. Eu fui fazer uma viagem de trabalho e tal, e eu tive em Madagascar. E aí, não apenas eu fui para Madagascar, como fui para o interior de Madagascar. Quer dizer, era litoral, né? Mas era um lugar muito afastado em Madagascar. E aí eu tive lá numa vila de pescadores, extremamente pobre, muito pobre de verdade, e era uma feirinha que eles estavam vendendo ali pasta de dente, artesanato, tinha caderno para as crianças e tal, e tinha uma alusão ao Brasil, uma única alusão ao Brasil. Você tinha um caderninho com a cara do Neymar. Não tinha Messi, não tinha Cristiano Ronaldo, não tinha Pelé, não tinha Romário, não tinha Ronaldo, não tinha nada disso. Tinha um caderninho com as cores do Brasil e a cara do Neymar. É um fenômeno muito impressionante de verdade, por causa do alcance, por conta da permanência que isso tem na memória das pessoas. Você lembrou do Hadi, eu nunca esqueci do Hadi. Eu não devo ter visto um jogo do Hadi pelo clube dele. Eu só vi a Copa de 94. Eu fui ver a Wikipédia para ver onde é que jogou o Hadi, porque o Stoichkov ele jogava no Barcelona, né? Sim. Agora o Hadi, ele andou por alguns grandes, mas naquele momento ele apareceu e, meu Deus, né? Como é que era? O Maradona dos Cárpatos, né? Era Maradona dos Cárpatos. Esse é o melhor apelido que alguém já inventou. Então, assim, isso gera uma permanência. Eu daqui a 50 anos, se eu estiver vivo ainda, eu vou lembrar do Hadi. É inesquecível, né? Torna-se inesquecível porque a gente cria ali uma ligação com o país. E eu não consigo falar sobre Romênia hoje. Eu dou aula sobre Romênia, sobre história da Romênia e tal. Eu não tenho como pensar na Romênia sem pensar no Hadi. Eu não tenho como pensar na Bulgária sem pensar no Stoichkov. Eu sempre vou lembrar. Então isso cria uma imagem que marca uma geração inteira. Por isso que o futebol é tão relevante, por isso que ele é tão importante e é histórico, né? O que a gente está vendo agora certamente é a história acontecendo. A verdade, tu vai lembrar, é do inesquecível Trifon Ivanov, né? Sim, perfeito. O lobisomem. Se o Hadi é o Maradona dos Cárpatos, esse é o lobisomem da Bulgária, né? Perfeito. Trifon... Não, e outra, cara, o tempo inocentou esse cara, porque o cabelinho dele entrou em moda aí, né? Exato. É uma coisa meio difícil. Agora, tem outro detalhe que é o seguinte, ó, a pessoa, ela tenta dominar os contextos com base no literalismo político que ela professa, né? A pessoa ela tenta dominar todo o cenário e você não pode falar nem pensar coisas que saiam daquele script e às vezes isso aí gera um descompasso tão grande, cara. Assim, ó, eu aceito, até porque é muito difícil essa discussão, tá? Mas eu aceito muitas discussões sobre quem é o melhor jogador da história. Eu aceito muitas discussões, porque eu gosto, eu tenho uma maldição na minha vida que eu gosto desse esporte, né? Ele me causa muitas vezes muita coisa desagradável, mas eu gosto desse esporte, eu acompanho ele, e eu aceito muitas discussões, porque se o cara me disser assim, olha, eu acho que o maior da história é o Pelé, eu vou dizer, não tem como pegar e cravar que o cara tá errado, isso aí. Agora,
Se o cara me disser assim, eu acho maior o Maradona, eu posso discordar, mas eu não posso dizer assim, não, nada a ver. Isso aí não, cara, não é matemático. Esses dois caras podem ser chamados de o maior de todos os tempos. Eu vou dar minha opinião, e ela é uma opinião extremamente polêmica, cara. Eu acho o maior jogador de todos os tempos, Lionel Messi. Eu acho que é um cara que fez mais coisas incríveis por mais tempo, num momento em que o futebol tá mais difícil do que nunca. Aí as pessoas me dizem assim, ó, não, mas é que na época do Pelé tu tinha que ver, não sei o quê. Meu amigo, primeiro, eu não tô discordando, né? Se você diz que é o Pelé, eu consigo ter uma margem ali que pensa, sim, é o Pelé também. Tá ok dizer que é o Pelé. Agora, quando começa toda uma questão, aí eu brinquei, né, esses tempos aí, tem gente que fica brabo, né? Eu digo assim, cara, já basta o Neymar hipotético. Já basta o Neymar que tá numa capa de caderno no interior de Madagascar. Ilha do Amor. Agora, tu vai trabalhar com o Pelé hipotético também? É sério, cara? Tu vai trabalhar com o Maradona hipotético? O Maradona é o que ele é e, inclusive, né, as circunstâncias vêm junto, todo o ser que ele foi e que ele seria vem junto, encapsulado com a polêmica, com a fanfarronice, com o uso de droga, com o fim precoce da carreira. Isso aí vem tudo junto, com os títulos que ele ganhou, com o gol de mão, com tudo. O Pelé é a mesma coisa. O Pelé, ele tem um momento na história da humanidade onde existiu esse cara, onde ele fez o que fez, onde ele foi rei, onde, né, a gente não precisa pegar nada de antes nem nada de depois. Agora, quando começa essa questão assim de uma carteirada do tipo assim, não é o Pelé. Amigo, cara, tá ligado que você pode conceder pra mim assim, velho, periga ser o Messi também. Não. Tem gente que não aceita e não é porque há uma questão técnica, é porque existe um standard. Ora, onde é que já se viu? Eu vou dizer que não é o Pelé. E aí começa aquelas coisas. Não é lindo isso? Eu acho Pois lindo. Cara, aí que tá. Só que começam umas coisas que... O Messi nunca vai jogar a Copa de 70. Não. O Messi não tem como jogar a Copa de 58. Não tem como, não há essa possibilidade. Eu adoraria que tivesse. Eu adoraria ver a seleção brasileira de 58 com o Pelé surgindo contra a Argentina de 2026. Eu acharia uma partida fantástica, mas isso nunca vai acontecer e Pelé nunca vai poder jogar a Copa de 2026. Nem a de 22, nem a de 18, nenhuma dessas. Então, essa é uma discussão hipotética que eu acho maravilhosa. Só mostra como esse esporte é fantástico, a ponto de você ter uma figura como Pelé, que foi lá atrás, e como o Messi é hoje. O Pelé tem uma grandeza porque ele foi um cara que participou do momento de início da globalização do futebol, né? Talvez tenha sido uma das primeiras figuras realmente globais, assim, do mundo inteiro falar assim, porra, esse cara, assim, de gerar uma admiração global. O Messi, ele já vem no momento que o futebol já é globalizado, ele é um instrumento da globalização, fruto da globalização, ele é o cara que joga o futebol globalizado mesmo. Como essa comparação ela não tem como acontecer, porque ela é uma comparação, como você disse, hipotética, é uma discussão na qual eu nunca entro. Qual o sentido disso, cara? Qual o sentido? Se qualquer argumento é válido. Meu amigo, que bom que teve Pelé, que bom que tem o Messi agora, que bom que tem o Cristiano Ronaldo. E, aliás, que momento para estar vivo, né? Porque a gente está vendo Messi, Cristiano Ronaldo e Mbappé ao mesmo tempo, né? E fora alguns outros. Porque tem períodos que não tinha isso, né? Tem períodos aí que a safra do futebol estava um pouco abaixo, não era lá essas coisas e tudo. Mas que momento, né? Um momento impressionante mesmo. Não, cara, é uma briga que ela começa a ir para uns lados, assim, de virtude e pureza, que me incomoda tanto na política quanto na análise de qualquer outra coisa. Porque há uma coisa do tipo assim, ó, nós vamos analisar isso aqui, tudo que nós vamos analisar é sob a lente de um certo esquerdismo, não sei o que. Cara, eu repito mais uma vez, eu imploro, eu rogo a vocês, tem política e tem revolução em muito mais lugares do que uma bandeira partidária específica. Porque aí começa um papo assim, ó, o maior do mundo é o Pelé, né? Aí o Pelé, ele mostra o que é o Brasil, o que é o negro brasileiro, o que é não sei o que. Aí vem alguém dizer assim, não, mas Pelé era complacente com a ditadura, Pelé era um bobo alegre, o Maradona sim que era o cara, porque sim se posicionava em favor de Cuba e dos aposentados. Né? Aí começa essa coisa, o Mbappé, odeia esse Mbappé porque ele falou que o futebol da França é melhor que o do Brasil. Aí vem o outro e vai dizer, não, eu gosto do Mbappé porque ele é contra as bets. Cara, as pessoas são complexas em primeiro lugar. Segundo lugar, né, tem muito mais coisa. A figura do Pelé, a figura da seleção de 70, ela pode ser usada, inclusive, né, num sentido contra-ditatorial e contra-majoritário no instante em que ali tinha liberdade, tinha alegria, tinha um jeito de ser Brasil que era completamente oposto àquela rigidez carrancuda dos milicos, cara.
É um negócio muito, muito evidente. Aí o pessoal vê aquela série que foi feita recentemente sobre a Copa de 70 e vai dizer assim, não, o bom era o Tostão, que era ligado politicamente. Que não, o Tostão era outro gênio, cara, era outro cara maravilhoso, dentro e fora de campo. Agora, quando começa a separação com base nesses marcadores que, eu não sei, sabe, tem aquele meme, aquela figurinha que eu não sei de que novela que é aquilo, né? É a atriz, aquela Aline Moraes, olhando para um celular dizendo assim, eu acho que o Twitter vai gostar, né? E agora o pessoal mudou pro Blue Sky também, né? Acho que o Blue Sky vai gostar disso aqui. Tem gente que, não sei, passa o dia inteiro nessa, cara, e eu acho tão pobre esse negócio, cara, tão pobre, porque tu tem uma coisa que é tão rica de emoção, uma coisa que nos emociona. É uns caras que a gente nunca viu na vida, de uns países que tu não sabe apontar no mapa. O cara fica lá jogando. Cara, a história, por exemplo, do Cabo Verde, eu vou te contar essa porque é rapidinho, né? Eu fui assistir um jogo lá, tem um bar em Porto Alegre que era uma danceteria, ficava localizado lá no glorioso Quarto Distrito, no bairro onde me criei, bairro da minha mãe, né? Que inundou em 2024. Era o Agulha, ele era especializado em shows indie mais, assim, era uma coisa bem descolada, assim, bem legal. E o Agulha inundou. Aí eles reabriram o Agulha num outro formato, né, no Shopping Total, né, que é um shopping onde tinha uma antiga fábrica da Brahma, na Cristóvão Colombo, e eles abriram num formato de bar cuja proposta é tu ouvir som. Então, o sistema de som é perfeito, você consegue conversar, ao mesmo tempo consegue ouvir a música. Essa é a ideia. E os caras fizeram lá uma questão de transmitir os jogos. E aí um dia eu fui lá, o pessoal falou assim, olha, lá no Agulha tá rolando uns jogos, é legal, tem telão, tem o som bacana, vamos lá olhar. Eu não estava preparado, Tanguy, para o que eu ia encontrar. Foi a reunião máxima de todas as pessoas de Porto Alegre que eram ou de Cabo Verde, ou descendentes de Cabo Verde, ou simpatizantes do Cabo Verde. E, cara, Porto Alegre tem uma galera muito forte de Cabo Verde e Angola, né? Porque o Brasil costuma ter, né, de um sentido natural, mas também tem bastante porque houve uma época que havia muito intercâmbio, principalmente com a galera de Angola, intercâmbio para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, assim, eu já conheci muita gente de Cabo Verde e Angola ao longo da minha vida, e, cara, tava todo mundo lá, e aí, chegando lá, os caras entregaram pra gente um pratinho com um cozido lá, típico de Cabo Verde, que eles fizeram pra geral, eles fizeram pra galera, quem vai vir o jogo conosco vai comer aqui uma feijoadinha de feijão branco, assim, uma delícia. E aí, cara, eu fiquei pensando, tinha uma bandeira do Cabo Verde em cima do telão, escrito assim, ó, como é que é? 1% de chance, 99% de fé. E, cara, a gente presenciou os caras fazerem o primeiro gol da história da seleção contra o Uruguai, o primeiro gol da história da seleção numa Copa do Mundo. O tamanho daquela vibração, o tamanho daquela energia, o desespero que tomou conta de todo mundo quando o Uruguai virou, a festa de novo quando os caras empataram, e a festa que se seguiu depois, porque havia uma chance, o que acabou acontecendo, da classificação, foi um dos negócios mais bonitos, assim, ó, em termos de futebol, que eu já acompanhei, que já me proporcionou o futebol, uma das coisas mais legais do mundo. Agora, tem isso, né? O pessoal olhou e disse assim, ó, não, vem cá, se tu não torcer pra Cabo Verde, se tu não gostar do Vozinha, e se tu não sei o quê, não sei o quê... Cara, não tem vilania aqui, meu. Ah, porra, eu desde pequeno eu sou fã do jogador X da seleção lá do país Y tal, e eles vão enfrentar o Cabo Verde. Não, você é um vilão se você não torcer pro Cabo Verde. Repito, eu remodelei várias torcidas que eu tinha nessa Copa pra tentar dar uma força pro Cabo Verde, né? Principalmente para eles passarem da primeira fase. Agora, cara, a coisa é tão rica, é tão bonita a ponto de eu não me importar com a seleção do Cabo Verde e na questão de uma noite, né, eu ficar desesperado calculando as possibilidades deles empatarem com a Arábia para se classificarem e secar o Uruguai, idem. Então, olha que loucura, cara, olha que história, né? Talvez essa Copa que vem seja outro, né? E quase eliminaram a Argentina, né? O que é um negócio incrível, né? Assim, e é uma proporcionaram, a Argentina proporcionou pra gente, né, 2 jogos inesquecíveis, onde ela quase morreu no brejo, né? Pelo mesmo placar, né? Os dois por 3-2. Impressionante. É, impressionante. E eu acho que assim, o cara, se ele assume um purismo grande demais, que eu tô em, pô, quantas pessoas eu já vi com esse purismo, né? Tem que torcer pela seleção tal, porque aconteceu uma coisa na década de 1950, a colonização, sabe quantas pessoas morreram e tal. Esse cara perdeu completamente a alegria de ver qualquer coisa do futebol, cara. Perdeu completamente. Aí esse cara, assim, dá até uma certa dó, porque, pô, bicho, a sua torcida é toda baseada nisso, não é possível. Porque eu consigo mesmo ver uma seleção pela qual eu tô torcendo. Não tô falando de clube, tá? Clube é outra parada, é outra dimensão. Mas uma seleção pela qual eu não tava torcendo, vê ela virar um jogo e fala assim,
Porra, caramba, tá aí. Belo jogo, belo jogo, belíssimo jogo. E quantas vezes isso aconteceu durante essa Copa, né? Inúmeras vezes. O cara é incrível, é incrível. E é o que eu tenho frisado, né? Cara, chega de vacina, meu. Quer dizer, vacinas, né, a gente tem que tomar, né? Eu falo na vacina figurativa aquela, né? A pessoa diz assim, ó, olha, eu não gosto muito desse cantor, mas eu tenho que dizer que esse disco eu ouvi muito na minha... Amigo, você pode gostar e a pessoa... Se a pessoa não for, sei lá, um nazista assumido, se ela não militar por essa causa, isso aqui... Veio, né? As pessoas, elas estão sempre... Gabriel Divan, gente, é fã de Jorge Versilo, ouve todos os dias. E tudo bem, não tem problema. Não, pelo amor de Deus, não. O único Homem-Aranha que eu gosto é o da revistinha, né? Nem o dos filmes eu vejo, cara, né? Jorge Versilo. Mas olha aqui, cara, imagina só. O cara gosta do Jorge Versilo. Aí o Jorge Versilo, em 1931, deu uma declaração muito mal recebida, porque ele foi um infeliz, de fato, ele foi um babaca. Aí o cara pensa assim, ó, olha, eu queria ir no show do Jorge Versilo, mas há muitas questões, porque não sei o que, não sei o que. Cara, é sério que você tá dando desculpa pra quem, meu? Tem aquela história a internet, o Twitter, o Blue Sky vão gostar, e tem aquele de eu vou ter que pagar um pedágio pra internet, pro Twitter e pro Blue Sky. Pelo amor de Deus, cara. Porra, sabe, puta que pariu. É um negócio que eu fico louco. E aí é tudo assim, né? Tudo assim. O cara tá louco pra ver um filme, né? Não que esse diretor seja do meu agrado pelo que ele fez, né, traindo a ex-namorada, não sei o quê, mas eu queria dizer que, meu amigo, sabe, cara, repito, a questão é, esses caras militam pela causa contrária, eles são a cara do negócio, tá, tudo bem, então, né, eu vou dizer, cara, tem uma banda que eu parei de ouvir, uma banda muito importante, né, do rock pesado, que eu gostava muito quando eu era mais novo, que era o Pantera. Essa eu parei de ouvir porque, né, por motivos, né. E, enfim, né, é triste, né, eu lembro de músicas que eu gostava bastante, mas parei. Agora, vai todo mundo ter alguma coisa, não é todo mundo que ou é inaceitável ou você passa o pano geral, então todo mundo tem alguma questão ali, tem uma vírgula, tem alguma coisa. Cara, se o cara ficar assim com o futebol, ele começa a se justificar para estranhos. É um fenômeno que eu acho dos mais temerários hoje, que é aquela história do eu vou avisar aqui na internet que eu tô torcendo para X, mas é por causa de Z. Cara, sinceramente, e vai ter alguém que vai responder, mas você não tá levando em consideração os aspectos A, B, C, D, E, F, G, H. Cara, e a única posição confortável é você odiar todo mundo. Você é obrigado a odiar todo mundo. Exato. Aí o Felipe Abal, por exemplo, que não queria que o Messi fosse eliminado cedo, porque ele quer ver o Messi, né, até o ano 2039, Felipe Abal ele sofre hate daí, nesse tipo de coisa, né? Veja só. Cara, é um motivo completamente digno você dizer que quer que a Argentina vá longe porque você quer ver o Messi indo mais longe, né? Pô, eu quero ver esse cara até onde eu puder ver esse maluco aí. Aconteceu com o Modric também, eu tava vendo aquele jogo lá, que a Croácia foi eliminada, e eu fiquei pensando assim, porra, olha esse lançamento do cara, esse cara com esse ombrinho curtinho, com essa carinha assim, né, que não dá nada pra ele, o cara faz um lançamento de campo inteiro ainda, ele já não tá mais naquela forma que ele tinha, mas ele ainda faz isso aí, isso é bonito, cara, isso é o esporte jogando o fino, né, então o cara fica triste, o cara pensa, mas a Croácia, tem que ver que a Croácia, assim, tem que ver que todos, cara, se é por isso, né, Tanguy, ou Bagdadi. Então o Brasil é o seguinte, é um bando de conservador, otário, né, cara que faz autopropaganda com bet misturado com uns desconhecidos lá que a gente não sabe se dá bom dia ou não se aparecer no nosso elevador aqui porque tu não sabe quem é. Esse é o Brasil, então é isso. Nós vamos deixar de torcer pro Brasil porque tem o otário maior cercado por alguns outros lá, né? É isso? É isso. Minha mulher, por exemplo, ela tomou ranço da Argentina por conta dos casos de racismo que abundam, né? Quando você fala sobre a torcida da Argentina. Não, isso aí é foda. E aí ela falou assim, minha mulher é negra, né? E ela falou assim, eu queria ir pra Argentina, já não quero mais. Aí eu falei pra ela, olha, se for por causa disso, a gente não vai a lugar nenhum. Inclusive, a gente não pode ficar nem no Brasil, a gente tem que pensar exatamente pra onde que a gente vai, porque não há lugar seguro. Não há lugar seguro, não há país seguro, não há. Talvez a gente vá pra Noruega. Aí a gente abraça o Haaland. E a gente vai que vai. Talvez. Aliás, que cara simpático, velho. Horrível, merda, né, cara? Não dá nem pra odiar esse cara. Horrível. O cara, é muito ele não tem uma cara de bebezão acoplada num corpanzil de 2 metros. Ele é um bebezão, cara. Muito frustrante, cara. Porque eu queria muito sentir raiva desse cara, mas é impossível. O cara é uma simpatia, cara.
É muito difícil, realmente muito difícil. Mas é isso, cara. A gente vai pegar e vai dizer assim, eu não quero o Brasil porque é só bet e influencer e fubangagem. Bom, eu não quero fulano porque não sei o que, eu não quero pra não sei o que. Então é isso, cara. O futebol é você tentar escolher quem é que é o menos detestável do dia e, puxa vida, cara, que morte em vida isso aí, meu. Que morte Horrível, né? em vida, cara. Que coisa séria. Bom, esperamos que você tenha algumas ferramentas a mais aí para fazer a bela da mistura futebol, esporte, política, relações internacionais, economia, antropologia, que o Vira Casacas proporcionou hoje nesse episódio para vocês. Não fique no sentido raso da coisa, né? Abrace a nuance política que existe em muitas outras camadas, né? Cara, a paixão, Tanguy, a paixão é política, cara, né? A lágrima nos olhos é política, né? Você sentir júbilo é político também. A gente tem que saber, né? Onde é que a gente vai colocar esses nossos apetites, essas nossas energias, mas nem todos são controláveis. É outra coisa que a gente podia discutir num outro momento, né? Porque aí abriria o leque pra gente falar mais 5 horas aqui, infelizmente não vai dar. Mas, cara, os nossos desejos não são simplesmente instrumentalizáveis, assim, a ponto de vou odiar esse cara porque o país dele é uma bosta. Não, né? A gente falou do Messi, a gente falou do Haaland, né? São histórias que estão aí, a gente precisa se lidar com isso, né? Mas, enfim, o Tanguy vai ficar ainda mais um minutinho aqui com a gente, porque chegou uma hora que vocês gostam também, que é a hora das nossas dicas culturais. É a hora em que a gente coloca algumas questões aí que dizem respeito ou não ao episódio. As minhas talvez digam porque tem alguma relação, fala de um país, eu acho que eu já entreguei aí no meio do episódio sobre o que eu vou falar, mas você não sabe o que é ainda. Então a gente vai deixar as dicas que vão estar passíveis de ser consultadas, passíveis de serem baixadas, passíveis às vezes de serem compradas com o link do Vira Casacas. Tudo é política, Tanguy Bagdadi. A gente tem um link, por exemplo, na loja do Careca Safado aquele, porque você vai comprar do Careca que vai enriquecer mais 3 milhões a cada segundo, mas pelo menos você pode comprar com o nosso link, daí você gera alguma migalha revertida aqui para a empresa, para a firma. Então eu vou começar. Eu vou falar de duas coisas que têm a ver com uma região específica da Espanha, que é o País Basco, que tem toda uma questão política ali que é muito interessante ser pesquisada, é muito interessante ser estudada. Tem a ver com questão de futebol também, porque o futebol faz parte de uma defesa identitária daquela região. Eu não vou aqui dar grandes aulas de País Basco. O meu interesse aqui é um interesse, né, de entusiasta, mas não é um interesse de quem sabe simplesmente pegar e dar uma palestra. Eu acho que Tanguy Bagdadi, inclusive, tem muito mais propriedade que isso, ainda que não seja essa a grande especialidade dele. Mas, cara, duas coisas que dizem respeito a essa questão. Eu vi uma entrevista esses tempos num podcast português que eu tô me acostumando a escutar, que eu tenho gostado muito, que é a Ronda da Noite, e ele fala sobre literatura, basicamente. É um programa de rádio vertido para a questão podcast, né? E ele entrevistou uma escritora espanhola chamada Clara Usón, que ela escreveu um livro que se passa nos anos 80 na região de Bilbao, na região do País Basco, que envolve uma meninada lá, relações, né, entre eles, e envolve a questão toda do ETA e dos atos do ETA se desenvolvendo também no mesmo período. E aí eu me interessei, eu baixei o livro para ler. O livro se chama As Feras, ou Las Fieras, né, de Clara Usón. Muito interessante, um livro que inclusive vai traçar algumas questões com alguns dos personagens reais dessa história, algumas das pessoas que foram condenadas por atos terroristas reais, como, né, o caso da Tigresa López Riaño, né, famosa militante do ETA, aquele outro camarada que se chama o de Juana Caus também, que pegou uma bruta de uma pena e depois foi solto. Tem toda uma polêmica no que diz respeito às comutações das penas dessa galera, mas é muito interessante esse livro, Las Fieras, ou As Feras, né, da Clara Usón. Eu estou tentando ler em espanhol eu tento ir no original sempre que eu consigo, né, sempre que eu tenho essa opção. E aí eu consegui também ver um filme chamado La Infiltrada, que é um filme que evoca também uma situação de história supostamente verídica, né, com todos aqueles
todas aquelas ressalvas que a gente tem que fazer, né, quando essas questões muito drásticas da política são vertidas para o cinema, a história da primeira policial mulher, no caso, que atuou como infiltrada dentro das hostes, né, de alguns dos comandos do ETA nos anos 90, já estava mais para o final da atuação do grupo em San Sebastián, ou Donostia, né, como eles chamam, na região também do País Basco. Então, Las Fieras, da Clara Usón, e o La Infiltrada, que é um filme espanhol, né? Os filmes de agente infiltrado sempre tem aquela coisa meio fantasiosa, aquelas coisas meio que, né, começou a mentirada, né? Esse aí dizem que é uma história real, até porque tem essa peculiaridade, né? Não queriam deixar ela, porque diziam que uma mulher não ia conseguir aquela coisa, e basicamente a vida dela ficou pautada nisso, né? Porque depois disso aí, quiçá teve problemas para voltar para o seu nome original e tudo mais. Então, uma questão bem interessante aí. Essas são as minhas dicas. Tanguy Bagdadi, quais as suas ou a sua, enfim, vale tudo. Quer dizer, a minha é temática, tá? Eu queria indicar um livro que provavelmente já indiquei em algum episódio passado aqui, não lembro, mas que é um baita livro, já tem alguns anos, né? Mas é um livro chamado Como o Futebol Explica o Mundo, de um cara chamado, um jornalista americano chamado Franklin Foer. Esse livro, ele era muito conhecido alguns anos atrás, e eu me dei conta de que muita gente, como passou muito tempo, muita gente não conhece, né, não leu e tudo. Então, ultimamente, nas últimas vezes que eu indiquei, as pessoas falam assim, nossa, mas nunca tinha ouvido falar e tal. É um livro de 2005, né, então tem 20 e poucos aninhos aí, mas cada capítulo dele fala sobre o futebol olhando para algum aspecto da vida daquele momento, né? Então você tem um capítulo, por exemplo, que fala sobre o rádio. Tem um capítulo que fala sobre a rivalidade entre Celtic e Rangers, lá na Escócia. Você tem um capítulo que fala sobre Eurico Miranda. Sim, Eurico Miranda aparece no livro. Tem um que fala, por exemplo, sobre nacionalismo catalão, aí fala sobre a rivalidade entre Barcelona e Real Madrid. Você tem um capítulo que fala sobre Milão, né, sobre a burguesia milanesa, né, sobre o Inter de Milão, sobre o Milan e tal. Então, fala muito sobre a história do futebol, fala muito sobre como é que o futebol explica o mundo. Então essa é a minha indicação, um baita livro, continua sendo um livro maravilhoso, é meio atemporal, né? Me parece que quem se interessa pelo velho esporte bretão vale a pena ler, vale a pena acessar. Imagino que ainda dê para comprar numa Amazon da vida, alguma coisa assim, deve estar lá, e certamente com o link do Vira Casacos você consegue. O nome completo do livro, se quiser nome e sobrenome, tá? É Como o Futebol Explica o Mundo, um olhar inesperado sobre a globalização. É isso, o nome do livro é esse. O livro é da Jorge Zahar, né? Perfeito. E, cara, esse livro tem uma coisa muito engraçada. Quem me emprestou esse livro há muito tempo atrás foi meu querido amigo Marcelo Coser, né? Eu fiquei um tempão com o livro. Depois de ler, eu ainda fiquei um tempão com ele, naquela coisa que tem toda aquela tensão, né, do cara pensar assim, vai devolver ou não vai? Tá bem cuidado ou não tá? Sumiu? Não sumiu? Não, eu devolvi, né? Eu não tive nenhuma intenção de me apoderar do livro. Foi só uma questão de desencontros mesmo, né, que eu esqueci de devolver, mas eu devorei o livro muito rápido. E nessa questão do Milan e Internazionale, a gente não tá falando de clubes aqui, mas é outra coisa que eu gosto de falar também. Cara, eu sou desde pequenininho fissurado pelo Milan. Eu adoro, assim, aquele trio que começava com Gullit, Van Basten e não sei o que, e Rijkaard. Aí depois, Rijkaard, né? Aí depois pegava aqueles outros caras dos anos 90, até chegar 2007, né? O último grande Milan, do Carlo Ancelotti, inclusive, né? Cara, eu adoro o Milan, adoro o uniforme do Milan, adoro a coisa do Milan. Aí tinha aquele problema, né? Que o Milan estava diretamente ligado ao Berlusconi num período em que o cara misturava absolutamente tudo. Era empresa privada, time, né, gestão, né, de Premier na Itália. Era uma coisa muito complicada. Aí os caras, o Milan é o time aí da direita, é o time do corrupto, é o time desse malandro aí. Cara, nesse livro tem uma coisa muito legal, que no capítulo que ele fala da questão da rivalidade de Milão, ele diz assim, né, que, não sei se tu vai lembrar, que os caras da Inter, intelectuais ligados à Inter, começaram a fazer toda uma junção lá para ir contra, tanto politicamente o Berlusconi quanto o Milan e tudo mais. Aí o autor explica assim, os caras só esqueceram de um pequeno detalhe. A Inter é um time extremamente elitista, burguês por história, e o Milan tem uma cara muito mais povão e tudo mais. Então os caras estavam defendendo um negócio assim que era meio... Eles estavam tentando refundar uma tradição para dizer assim, não, a Inter é a intelectualidade, a esquerda, o combate ao Berlusconi. Cara, a Inter historicamente não era isso. O que prova duas coisas. Primeiro, né,
O cara tentar simplesmente cravar uma coisa com certos purismos, ele vai estar mal. Segundo lugar, né? Cara, as tradições se inventam também, né? Elas se modificam também. Então, em algum momento, os caras basicamente estavam tentando ir contra a própria história, né? De quem era elite, quem era povão, de quem era mais radical, de quem era mais conformista, de quem era mais conservador. Isso é muito interessante, isso é muito legal, né? Eu acho que realmente é um livro que ainda vale a pena ser lido. Eu não lembro agora. Eu não lembro quem é que fez uma crítica certa vez que disse que ele perigava estar em alguns momentos meio, né, perigava ter algumas coisas que envelheceram mal no meio dele, mas assim, cara, é um livro, né? Puxa, faz tempo que eu não leio, mas assim, eu li esse livro umas 2 vezes já, assim, de pegar, falar, pô, vou reler aquele capítulo e tal. Mas continua sendo um baita livro, viu? Não, e ele fala do Eurico Miranda, tem que dar o benefício da dívida, da dúvida, né? Quer dizer, o benefício do tempo. Não é nem da dúvida, o benefício do tempo. Tem 20 anos. Não, ele fala do Eurico Miranda, cara. Fala. Capítulo só sobre o Eurico Miranda. Euricão. Que coisa. Bom, nós não vamos entrar nesse assunto, porque a gente já entrou em times da Itália, daqui a pouco a gente começa a entrar em times do Brasil. Eu não sei nem como nem como Tanguy Bagdadi vamos acompanhar futebol depois da Copa. Eu não sei como é que vai ser esse tormento, tá? Eu não quero falar sobre esse assunto. Eu vou me iludir e vou fingir que futebol é aquilo que a gente tá vendo aí ao longo das tardes. Aliás, uma Copa de bons horários, né, cara? Nossa, bons ótimo. horários. Excelente. O Brasil conseguiu a proeza, inclusive, ele matou 2 alegrias do povo, né? A possibilidade de ganhar o título e a possibilidade da gente seguir tendo aquelas jornadas interrompidas, né? A semana praticamente encerrada. Até isso nos tiraram. Mas enfim, né? Ficaram assistindo o Bebezão, né? O Bebezão olhou, decidiu em que canto ia chutar, preparou a perna, mirou no canto, chutou, o pessoal ficou olhando, e aí foi isso. Bem, Tanguy Bagdadi, muito obrigado, mais um sucesso, mais uma participação. É um programa que só poderia ser teu, né? Um programa encomendado para Tanguy, né? E assim, como muitos dos outros programas do Vira Casacas, né? Tanguy cai com uma luva, é por isso que ele sempre volta, é por isso que ele voltará. Como dizem os vilões, né? No final, né? Voltarei. Ele voltará, com toda certeza. Maravilha. Pô, um prazer estar aqui, como sempre. Gabriel Divan, prazer conversar contigo. Felipe Abal não esteve aqui, mas em espírito esteve. Foi um prazer estar com o Felipe Abal também, então. E, pô, precisando de falar sobre assuntos leves, né? Como Copa do Mundo. Estamos aí, vai ser sempre um prazer estar por aqui. O Felipe deve estar lá no momento analisando as estatísticas dos seus ídolos, o filho do Simeone e o zagueiro Otamendi. Não, esse não é ídolo de ninguém, pelo amor de Deus. Certo? Vamos lá, galera, porque agora vem os nossos salves aí, os nossos vivas. Fique ligado, não saia daí. Eu sempre quis dizer isso, cara, não saia daí. Assim como eu sempre quis dizer, parem as rotativas. Mas isso eu vou falar em outro momento. Vamos lá, vamos para os salves. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it. Muito bem, pessoal, que episódio bacana, que episódio magnífico. Sempre acontece isso, quando eu não posso participar eu fico com inveja, eu gostaria de ter podido participar, mas enfim, vocês sabem como é, né? Tem trabalho, tem que pagar as contas, todo esse tipo de coisa. Que esperança que eu tenho que apareça um George Soros pra gente. Mas enquanto isso, agora eu tenho alguns salves para mandar, vou mandar salves solito aqui. A gente recebeu uma mensagem no Instagram do Brian Devos, que diz o seguinte: fala pessoal, sou fã do Vira, escutei desde o episódio piloto, ele nem tá mais no ar, Brian, nem existe mais esse episódio, não conta pra ninguém, tá? Sexta-feira passada eu estava na UPF para a formatura de um amigo meu que concluiu o doutorado em História. Nunca tinha visitado a universidade, achei um lugar bem bonito. É um lugar lindo. A firma é um lugar lindo. Eis que vejo o professor Gabriel Divan por lá, quem tive o prazer de ter na minha banca de mestrado na FURG em Rio Grande. Me dei conta de que isso completou 10 anos já em março. Pensei em ir dar um alô, mas não quis atrapalhar e daí a cerimônia começou. Deveria ter ido. Gabriel Divan não se importa com esse tipo de coisa, tá? Podem ir, abordem ele em qualquer lugar. Não tenham dedos. Concluí ano passado meu doutorado no FPR, o Dr. Brian, estudando cooperativas de trabalhadores apenados egressos do sistema penal. Com a correria da defesa e outras coisas da vida, acabei não contatando mais os trabalhadores que me ajudaram na pesquisa. Não faça isso, não faça isso. Para remediar um pouco, gostaria de pedir um salve para os trabalhadores da cooperativa João de Barro de Pedro Osório, formada por presos e egressos do sistema prisional há mais de 20 anos, e da extinta cooperativa social Construindo Sonhos de Blumenau, criada a partir do trabalho de incubação dos professores da FURB, a quem estendo
salve. Essas pessoas encampam a luta pelo bem comum. Porra, muito legal, Brian. Então, grande salve pra ti. Gabriel Divan tá ouvindo aqui, então ele vai gostar de saber que tu tava lá no negócio, mas ele vai ficar chateado que tu não deu oi, tá? Ele vai ficar chateado. Mas, grande salve, meu amigo, e para todo mundo aí da Cooperativa Social Construindo Sonhos e da Cooperativa João de Barro. E agora, gente, eu tenho também aqui meio uma dica para vocês, porque a gente recebeu um e-mail do Daniel que diz o seguinte, ó. Oi, pessoal, encontrei alguns documentários muito bons sobre relações entre a CIA e o tráfico de drogas e legendei alguns deles. Cara, esse negócio de legendar coisas, né, é um baita de um serviço. Tem muita coisa que merece ser legendada e precisa de gente para fazer isso. Tem essas legendas feitas por IA, né, fica tudo uma porcaria, né? Então aqui, ó, porra, galera do Los Chulos, galera do, como é que é, os Insanos, né? Pô, sou fã de vocês, cara. E agora sou fã do Daniel também, porque ele legendou, olha só, se você procurar no YouTube você vai encontrar o America's War on Drugs, o Máfias e Bancos, a História do Tráfico de Drogas e o Acordo. Trump, Bukele e as gangues de El Salvador. Então, assim, ó, se tiver interesse sobre o assunto, procura aí no YouTube, você vai encontrar, e as legendas são do craque Daniel. Grande salve, Daniel. Galera, mais aquele salve especial para todos os nossos apoiadores, para você que ouviu até agora, né? Então, muito, muito, muito obrigado por todo o apoio, por toda a paciência, né? Por toda a força que vocês dão pra gente, porque, de novo, nós somos só homens normais, só homens inocentes. Um grande abraço e até a próxima. We're just normal men. What do you mean, normal man? We're just innocent men.